gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e fiquem com a vinheta! Gente, como vocês podem ver, tem um cachorro muito chato no fundo do vídeo, mas infelizmente a gente vai ter que gravar com ele, então ignorem o cachorro. Vamos lá! O vídeo de hoje vai ser com a doutora Patrícia, que é minha nutricionista. Doutora Patrícia, pode se apresentar? Oi, eu sou a Patrícia Bertoni, nutricionista, e há mais de 16 anos eu atendo numa clínica de gastro, onde cuido de pacientes que têm problemas gastrointestinais, e foi lá que eu conheci a Raíssa. A primeira pergunta é, qual é a diferença entre a alimentação de uma pessoa? A primeira pergunta é, qual é a diferença entre a alimentação de uma pessoa com uma colostomia para uma de ileostomia? Em relação à colostomia ou à ileostomia, vai diferir muito pela área que foi retirada, né? Pela área que foi ressecada na hora do procedimento cirúrgico. Então, a gente só consegue falar como que vai ser o manejo dietoterápico de acordo com como que fica essa área de absorção do paciente. Então, a gente acompanha isso por exames, pelas queixas clínicas, pelas queixas físicas e mesmo pela observação do material que sai na bolsa. Certo, vamos para a próxima pergunta. Uma pessoa estomizada pode fazer jejum intermitente? Uma pessoa com ostomia, ela pode fazer sim o jejum intermitente, desde que as condições clínicas estejam estáveis e ela tenha uma indicação nutricional para fazer aquilo dali. Então não saia fazendo sem prescrição médica, sem prescrição do seu nutricionista, para não criar outros problemas, porque muitas vezes você já tem um comprometimento da absorção de nutrientes. Então muitas vezes fazer o jejum pode agravar essa questão da carência nutricional. Qual é o alimento que nós estomizados deveríamos evitar? Os alimentos que devem evitar, eles são muito pessoais também, mas a gente acaba vendo na prática clínica que aqueles alimentos que fazem um pouco mais de formação de gases, tipo feijão, ervilha, os grãos, o brócolis, o repolho, a cebola, o alho, aqueles alimentos que fermentam um pouco mais, eles normalmente causam mais gases, então vai complicar um pouquinho mais a situação. Mas isso vai ser também muito individual. Tem pessoas que já têm algum problema do aparelho intestinal prévio e aí vai responder melhor um protocolo FODMAP, que quando a gente retira alguns alimentos que já fermentam. E outras pessoas têm uma vida normal, conseguem fazer o processo da digestão sem maiores problemas e não tem nenhum alimento que a gente precisa retirar. Falo novamente, é sempre muito individual. É necessário tomar algum tipo de vitamina dependendo do tipo de ostomia? Quanto à prescrição de vitaminas, de nutrientes, de minerais, de polivitamínicos ou até suplementações mais específicas para a prática de algum esporte, de atividade física, vai ser individual e vai ser balizado pelos exames de sangue e pela avaliação clínica. Então, se tiver um comprometimento, alguma carência nutricional, precisa ser suplementado, porque muitas vezes não adianta a gente colocar algum alimento que seja fonte de um nutriente que não vai garantir, porque não tem área de absorção daquele nutriente. Então é importante a gente alinhar a questão clínica, os objetivos, os exames e sempre observar como que o paciente vai ficar com o manejo nutricional. Quais são os alimentos que causam mais gases? Como eu já tinha falado, os alimentos que causam gases são aqueles que causam gases para a maioria das pessoas, né? Que são os feijões, os grãos, o repolho, o brócolis, couve-flor, esses alimentos que têm mais enxofre, excesso de açúcar, excesso de trigo. As pessoas geralmente, a maioria das pessoas pelo menos, sente alguma alteração da função gastrointestinal com esses alimentos, mas algumas pessoas são mais sensíveis, então tem que fazer uma avaliação individual. Se a bolsinha estiver ficando muito cheia de gases, a gente opta por fazer uma dieta com o mínimo de resíduo possível. Então a gente retira esses alimentos, retira o glúten, retira a lactose e o açúcar, pelo menos por um tempo até que o corpo consiga se acostumar, comece a tentar absorver de novo, a digerir normal e a gente volta de acordo com as preferências de cada paciente. Tem algum problema em ingerir bebida alcoólica?
Bebida alcoólica não faz bem para ninguém, né, gente? Então, se a gente já tem uma alteração ali de absorção, de cicatrização, eu não quero colocar mais uma coisa que é ruim para o meu corpo, né, que pode fazer mal. Mas, em muitos casos, né, você vai ter que conviver com a questão de ter uma colostomia por muito tempo. Então, não dá pra gente pensar também e esquecer da questão da vida social. Então, sempre com moderação, bebidas que você consiga beber em menor volume, né, e sempre observando como que você fica depois do consumo de bebida alcoólica. Quais são os alimentos que podem causar um mau cheiro? Alguns alimentos sim podem afetar o odor, né? Então, normalmente peixes, carnes, ovos, são aqueles que as pessoas sentem que fica um cheirinho ainda. Então, se você tem algum evento social, alguma situação que você vai ficar em contato com outras pessoas, esses alimentos você dá uma diminuída no consumo, pelo menos no dia e no dia anterior, para evitar a questão dos cheiros. Mas também é muito pessoal. Tem alimentos que podem causar o desconforto abdominal? Então, o desconforto, na prática clínica, a gente vai ver que ele também vai oscilar muito em relação ao estado emocional daquela pessoa. Então, se é uma semana que a pessoa está mais ansiosa, está mais agitada ou está chateada, o estômago e o intestino eles vão reagir de forma diferente. Então, alguns alimentos parece que bate mal, parece que não digere muito bem, é como se o corpo estivesse pedindo para você pegar um pouquinho mais leve. Então, é interessante sempre ver como que você está com o seu estado emocional naquele período e aqueles alimentos que você já sabe que naturalmente já te causam algum desconforto, já causam gases, já mudam ali a produção dos gases, você já começa a evitar, já prevenindo para não te dar desconforto, né? Então, nos dias que você estiver mais bem humorado, mais tranquilo em relação à vida, pode ser que você vai comer alguma coisa com lactose e não vai sentir nada. Numa outra semana que você pode estar um pouco mais agitado, mais preocupado, pode ser que você tomou um tantinho de leite e sinta super mal. Então tem que ser a observação diária e a observação não só do que você come, mas do que você sente também. Existe alguma diferença entre a dieta de uma pessoa sem bolsa para uma pessoa com bolsa? Então, gente, a alimentação de uma pessoa com bolso ou não é normal, né? O que você precisa observar é em relação a como você fica com determinados alimentos. Então, a digestão mesmo, que começa ali na boca, na hora da mastigação, até mesmo antes, né, na escolha do alimento, quando começa o processo de salivação, mas a mastigação, a digestão no estômago, tudo isso é igual. O que vai diferir é a questão da absorção, e aí vai depender do procedimento que foi feito, né, para a gente avaliar o que a gente precisa mudar ou não. Mas, via de regra, a gente vai contemplar na hora de fazer a prescrição nutricional são as queixas de uma forma geral. Então, se a pessoa, como que ela é clinicamente, os gostos, a sensação clínica, como que ela fica, como que são os objetivos de vida, se ela quer ficar assim ou assado, se ela precisa acertar alguma coisa, se ela tem uma predisposição genética para alguma doença, a gente tem que avaliar de uma forma geral, um paciente normal, né? O que a gente vai diferir ali em relação ao que a gente coloca ou não na dieta é como que vai ficar aquilo no manejo do dia a dia. Agora para a última pergunta, mas nem por isso é menos importante. Qual é a importância da fibra na vida de um escravizado? Então, as fibras normalmente é o desafio maior em relação à dieta, porque a gente precisa das fibras para ajudar na questão do bolo fecal, nos resíduos, mas normalmente isso vai ser o que a gente tem mais dificuldade de ajustar, porque se a gente coloca muito, pode formar muitos gases, pode dar muito resíduo e precisar muitas trocas da bolsa, e se a gente também colocar de menos, né? Você também não tem os alimentos que a gente precisa para ter uma alimentação saudável e não tem também a formação do bolo fecal. Então fica muito líquida, as fezes ficam muito líquidas, o que também não é interessante, né? Até pelo extravasamento ali na ostomia, para não ter nenhum tipo de infecção, é interessante que as fezes sejam mais formadinhas. Então essa questão das fibras é individual, o ajuste é gradual para que a pessoa sinta bem com o uso das fibras. E o tipo de fibra vai variar de pessoa para pessoa. Então, pessoas ficam bem com fibras dos alimentos, tem gente que precisa de uma fibra adicional, tem gente que precisa de algum módulo, alguma manipulação, alguma suplementação mais específica, mas isso é individual.
Doutora Patrícia, muito obrigada por participar do vídeo. Eu amei. Estava morrendo de saudade de você. Então agora você pode se despedir, dizer por onde você está atendendo, tá bom? Muito obrigada, adorei que você tenha participado. Um beijo! Raíssa, obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar com você. Você sabe que eu sou sua fã. Sabe que você me inspira pela sua força. Em nenhum momento, quando você chegou em nenhuma das consultas, você teve baixo astral, questionou ou reclamou de alguma coisa. Pelo contrário, sempre ficou muito atenta com as orientações que eu dava e a gente tentou fazer as coisas serem o mais tranquilas possíveis, sabendo que isso era um processo que você precisava passar. Então a gente queria que você passasse da forma mais tranquila possível. Eu fico muito orgulhosa de ser sua Nutri, conte sempre comigo. Para quem precisar de algum acompanhamento, precisar de alguma ajuda, pode me seguir nas redes sociais. Os atendimentos eu continuo fazendo ele online, então as consultas podem ser feitas via online, permitido pelo Conselho de Nutrição. Também são presenciais na Barra da Tijuca, em Niterói e em Rio Bonito. Então, precisando é só me chamar, que eu também ajudo se vocês tiverem algum problema aí em relação à saúde gastrointestinal ou estiver preocupado mesmo em ter uma alimentação mais saudável. Bom, gente, as informações dela apareceram na tela, então vocês podem estar lá seguindo ela, se vocês quiserem, tiverem mais alguma dúvida, você sendo customizador ou não, você pode estar entrando em contato com ela, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês estejam gostando e vai vir muita coisa legal aí pela frente. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!